dia 1º de maio é o Dia do Trabalho, feriado nacional, que relembra uma história de conquistas de direitos. Foi em 1º de maio de 1886, em Chicago, que milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. No Brasil, a história de conquistas de direitos trabalhistas é longa. Foi em 1940 que entrou em vigor a Lei do Salário Mínimo. E só 3 anos depois surgiu a consolidação das leis trabalhistas. E de lá para cá, mais melhorias, mais direitos? O OAB Entrevista de hoje comemora o Dia do Trabalho. E essa comemoração, Natália, começa em frente à Praça dos Três Poderes, porque é aqui que estão Legislativo, Executivo e Judiciário, que juntos têm a missão de fortalecer e proteger os direitos trabalhistas. E para dar início às comemorações do Dia do Trabalho, nós vamos conversar com o doutor Felipe Montenegro. Ele que é conselheiro da OABDF, integrante da Comissão de Direito do Trabalho e mestre pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigado pela participação aqui no OAB Entrevista. Olá, Thiago. A primeira dúvida é, Dia do Trabalho, temos realmente o que comemorar? Thiago, temos muito o que comemorar. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de legislação trabalhista. Se pararmos para pensar, é uma construção que vem desde a década de 40. Os direitos trabalhistas estão todos na Constituição, porque eles envolvem a dignidade da pessoa humana. E o Brasil optou, desde muito tempo, em proteger o seu valor principal, que são os valores intrínsecos, ligados ao homem. Além disso, a própria CLT já traz diversos dispositivos que protegem o trabalhador e orientam também o empregador a como proceder. Outras legislações também trazem várias orientações. O antigo Ministério do Trabalho também, várias normas regulamentadoras, ou seja, há todo um contexto social e político construído ao longo de décadas, feito justamente para proteger o trabalhador. Ou seja, temos muito a comemorar. E a CLT, ela continua sendo a principal conquista do trabalhador brasileiro? Na minha visão, a principal conquista dos trabalhadores brasileiros é a própria Constituição. Como falei, como os direitos estão todos no artigo 7º, artigo 5º e artigo 7º principalmente e 8º da Constituição Federal, e são cláusulas pétreas, são cláusulas que não podem ser alteradas. É dever do legislador, é dever do empregador, é dever do empregado seguirem aquelas normas. Ou seja, nós temos, no que há de mais sagrado no nosso ordenamento jurídico, a proteção ao trabalhador. O salário mínimo foi uma luta árdua dos trabalhadores. Como funciona atualmente? Ele é válido para todos os trabalhadores ou somente para aqueles que têm carteira assinada? Para o trabalhador empregado que recebe por mês, o valor mínimo a ser recebido é o salário mínimo, aquele previsto constitucionalmente e aquele que a cada ano o governo vem e edita um novo decreto e diz qual vai ser o novo valor para aquele ano corrente. Em alguns estados, existe um salário mínimo para aquela localidade. Para algumas profissões, existe um salário mínimo da categoria, ou seja, não necessariamente para todas as categorias e não necessariamente em todo o Brasil, o salário mínimo é o mesmo. Essa é a primeira questão. Esse salário mínimo, ele só prevalece para aquele empregado que trabalha por mês, ou seja, é uma garantia para o trabalhador que, trabalhando conforme a legislação, conforme a Constituição, até 44 horas semanais e nos 30 dias, um dia de descanso por semana, aquele trabalhador terá a garantia de que não receberá menos do que o salário mínimo. Para alguns trabalhadores que possam trabalhar por hora, por tarefa, ou que trabalham até de forma intermitente, ou seja, que não cumpram aquela carga horária mensal total, há sim possibilidade de percepção de um valor menor do que o salário mínimo em relação ao mês. Mas a garantia é de que pelo menos por aquelas horas trabalhadas, ou aquele período trabalhado, seja proporcional àquele salário mínimo garantido. Não podemos deixar de falar do Dia do Trabalho sem falar da reforma trabalhista, que ainda gera muitas dúvidas, principalmente na questão do intervalo intrajornada. Afinal, quem decide o tempo de descanso? Neste ponto, não houve alteração substancial na CLT. Por quê? Trabalho até 4 horas, não há necessidade de intervalo. Entre 4 e 6 horas eu tenho um intervalo intrajornada de pelo menos 15 minutos. De 6 a 8 horas eu tenho um intervalo intrajornada de pelo menos 1 hora. Logo, esses direitos já estavam garantidos previamente. O que alterou com a reforma trabalhista? É muito comum
e nós sabemos disso, na prática, trabalhadores que tiram, por exemplo, quem trabalha por 8 horas, tira menos do que aquela 1 hora que acabo de dizer, que seria o tempo já estudado como um tempo necessário ao descanso do trabalhador para que ele continue na sua jornada. Por vezes isso era negociado, inclusive, entre o patrão e o empregado. Ocorre que a legislação e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho também eram no sentido de que, concedido esse intervalo em um tempo menor do que a 1 hora regulamentar, haveria, então, um débito do empregador com o empregado em pagar 1 hora inteira de intervalo como jornada extraordinária, porque era dever dele ter concedido 1 hora cheia. A reforma trabalhista trouxe 2 flexibilizações mais importantes aqui para a gente tratar sobre o tema. A primeira é, ok, em caso de não concessão desse intervalo no período legal, a penalidade para o empregador não será pagamento de 1 hora cheia, que acontecia às vezes do empregado tirar 50 minutos de intervalo e o empregador ser condenado no pagamento de 1 hora inteira, ou seja, só faltavam 10 minutos, mas ele era condenado no pagamento de 1 hora inteira como extra, uma penalidade muito grave. Grave porque também estamos falando de saúde e segurança do trabalhador, aqui sem entrar no mérito se está correto, se está incorreto. O legislador optou por deixar claro, nos casos em que não for concedido o intervalo entre a jornada regulamentar, será pago como extra apenas aquele período que faltava até atingir o que a lei determina. Então, neste mesmo exemplo de 50 minutos de intervalo concedido quando deveria ser concedida 1 hora, apenas os 10 minutos que faltaram é que deverá ser pago como extra. E esse valor, ele possui uma outra natureza, ou seja, a legislação trabalhista avançou nesse sentido. Agora, no que, a meu ver, ela avançou mais ainda, é na possibilidade de negociação em relação a esse intervalo. Sabemos que as cidades hoje vivem um trânsito caótico. E nós temos também algumas necessidades, buscar filho na escola, ou uma festinha, alguma confraternização com amigos, o que seja. E acontecia às vezes do trabalhador falar, olha, eu não vou tirar almoço ou vou tirar um intervalo reduzido para poder sair mais cedo e não pegar trânsito. Ele chegava mais cedo em casa. Ou seja, era uma benesse às vezes para o trabalhador. A legislação anterior não permitia. Agora é permitida a negociação, a flexibilização desse horário, desde que respeitado o intervalo mínimo de 30 minutos. Números do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mostram que a Justiça Trabalhista é a que mais realiza conciliações. Esse dado é positivo, doutor? A Justiça do Trabalho ela foi fundada com um princípio, o princípio da conciliação. Logo, quando se fala a Justiça do Trabalho é uma das que mais faz conciliação ou a que mais faz conciliação, eu digo, sim, ela cumpre o seu dever. Por quê? Os estudos comprovam que aquela autocomposição, ou seja, o acordo feito, a solução para o caso feita pelas próprias partes, ela normalmente é aquela que traz maior paz social. É aquela que reajusta as relações sociais, as relações entre as partes, de uma forma mais completa. Portanto, a Justiça do Trabalho, e aí eu digo, o juiz do trabalho, o advogado também, porque o Estatuto da Ordem também nos determina que busquemos a conciliação, nós todos, o sistema como um todo, deve ser formado de modo a privilegiar a conciliação. Dados da Justiça do Trabalho mostram que, em alguns casos, ultrapassa 40% a quantidade de solução de demandas por meio de acordo. Ou seja, é a Justiça do Trabalho, isso falo desde a CLT, desde a década de 40, trazendo a primazia da autocomposição para a solução dos processos. Por outro lado, números do CNJ também mostram que o TST, entre os tribunais superiores, é o que mais demora a analisar processos, a média de 1 ano e 2 meses. Esses dados refletem na imagem da justiça trabalhista no país? É bom que se explique algumas questões antes. Primeira no Brasil, e especialmente depois da Constituição de 1988, todo e qualquer cidadão tem o direito, e o Estado não pode negar esse direito, nós advogados não podemos negar esse direito, de ingressar em juízo com uma demanda e ter aquele seu direito discutido, aquela sua questão discutida. Logo, não há como se barrar esse ingresso. É proibido. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto até a reforma trabalhista, até novembro de 2017, na Justiça do Trabalho não havia a necessidade, a obrigatoriedade do advogado. Ainda não há.
Mas o fato é que essa possibilidade de se ingressar sem advogado também abre ainda mais a porta. Terceiro fator, não havia até a reforma trabalhista a questão da condenação em sucumbência, nem em pagamento de custas. Ou seja, ingressar com uma demanda na Justiça do Trabalho era menos perigoso em termos de custos a serem suportados pelas partes do que em outros ramos do direito, exceto quando a gente fala de juizado especial. Sim. Portanto, esses dados já trazem naturalmente uma litigiosidade maior. Onde quero chegar? Há um ingresso muito grande também de processos. Quando a gente fala em cortes superiores, Tribunal Superior do Trabalho, e aí não me restringe apenas ele, é claro o avanço das cortes superiores no julgamento dos processos. Historicamente, elas têm julgado mais do que têm ingressado. Só que o estoque de processos ainda é muito grande. Logo, os ministros não conseguem vencer aquela demanda represada de anos e anos e anos. No caso do Tribunal Superior do Trabalho, a reforma trabalhista e antes a Lei 3.015 trouxeram alguns avanços. A possibilidade de uniformização de jurisprudência, a possibilidade de um recurso que a gente chama de repetitivo e com o julgamento dele, todos aqueles processos que tratem do mesmo tema já terão um efeito vinculante, aquele julgamento será aplicado a todos os outros processos do mesmo tema. Ou seja, houve um avanço agora com a reforma trabalhista, a própria transcendência em que os ministros do Tribunal Superior do Trabalho analisam previamente se cabe o recurso, se ele possui uma transcendência, seja política, econômica, jurídica, né, para analisar. E essa decisão, por vezes, é irrecorrível, inclusive, quando ele diz que não há transcendência, não cabe sequer recurso às partes. Esses mecanismos que vieram para o Tribunal Superior do Trabalho há menos tempo ainda não trouxeram impacto na estatística. E se formos, por exemplo, analisar o Supremo Tribunal Federal e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, eles já possuíam anteriormente mecanismos para reduzir a quantidade de processo. Então ainda não temos como afirmar claramente como ocorrerá no Tribunal Superior do Trabalho, mas sabemos que os instrumentos agora já existem e a tendência é sim de a meu ver, pelo menos, aqui não posso falar em nome do tribunal, é de uma redução nesse tempo de julgamento. Mas aqui eu não posso falar apenas do judiciário. Afinal de contas, se os recursos estão no tribunal, eles foram lá porque nós, advogados, interpusemos. Sim. Por vezes porque o Tribunal Regional não trouxe, a nosso ver, a aplicação correta do direito. Por outras vezes, porque ainda temos uma cultura demandista. Então, se pensarmos um pouco, às vezes é o caso de tentarmos educarmos mais a nossa sociedade, nosso judiciário e, por que não, a nossa própria classe, os advogados. E para encerrarmos, doutor, o que o Brasil precisa avançar no direito dos trabalhadores e trabalhadoras? O principal avanço para o Brasil agora é a educação. A educação do trabalhador, para que ele tenha ciência dos seus direitos, mas também ciência dos seus deveres. A educação do empregador, para que ele também tenha ciência da sua obrigação de defender o trabalhador enquanto pessoa humana, em todos os seus direitos plenos de dignidade da pessoa humana. E também do nosso judiciário e da nossa sociedade como um todo. A meu ver, a legislação já está posta e agora é desenvolvermos os atores. Portanto, o principal ponto, a meu ver, é a educação. Vamos também chamar a atenção de quem está nos assistindo. Você trabalhadora, você trabalhador, busque saber os seus direitos e corra atrás deles. Não é mesmo, doutor Felipe? Claro, é muito importante que todos nós saibamos quais são os direitos, até para que eles possam ser exigidos e para que nós também possamos contribuir com todo o sistema. O Dia do Trabalho é um dia para ser comemorado por todo trabalhador. Obrigado, doutor, pela participação aqui no OAB Entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço, tenham todos um bom dia do trabalho. E não saia daí. Depois do intervalo, vamos falar de uma conquista de trabalhadores e trabalhadoras do país. É a Lei das Domésticas de 2015. Não perca! Mais de 40 anos se passaram para que os empregados domésticos conquistassem uma lei
conquistassem direitos de uma forma mais plena, podemos dizer assim, né, doutor Paulo? Somente em 2015 que realmente eles foram considerados trabalhadores de primeira classe? Nós podemos dizer que sim. A Lei 5889/72 só conferia aos domésticos a anotação na carteira e férias de 20 dias úteis, mas outros direitos tão comuns que já eram tão antigos para os demais trabalhadores, para o doméstico não era uma realidade, como salário mínimo, repouso semanal remunerado aos domingos, licença maternidade, salário família, essas mínimas coisas não tinham. Então, com o advento da Lei Complementar número 150 de 2015, este patamar, esse status, nós podemos assim dizer, de maior dignidade, de maiores direitos, foi alcançado. Mas em 1988, com o início da Constituição, com a promulgação aí da Constituição Federal, alguns direitos já foram garantidos para esse trabalhador, mas eram direitos que nós não podemos exaltar como nós exaltamos a Lei das Domésticas. Não eram. Foi um avanço, obviamente, em relação à lei anterior de 1972, conferiu já o salário mínimo, conferia a aposentadoria, conferia o repouso semanal remunerado e mais alguns outros direitos, mas ainda ficava um cidadão trabalhador de segunda categoria, de segunda classe. Com a Lei Complementar número 150 de 2015, isso teve um avanço exponencial, uma guinada bem radical, fruto da Emenda Constitucional número 72 de 2013 e fruto antes da Convenção 189 da OIT, que preconizava a isonomia de direitos entre o trabalhador doméstico e o trabalhador normal. Doutor Paulo, a Lei das Domésticas entrou em vigor em 2015 e de lá para cá, 4 anos se passaram. Nós podemos falar realmente em avanços? Bem, se nós enxergarmos esta pergunta por um prisma legislativo, da conquista de direitos, sim, foi um grande avanço. Ainda algumas outras coisas ficaram a dever do ponto de vista legislativo. Mas se nós pudermos olhar o mercado do doméstico, a formalização, o alcance de uma maior formalização do doméstico, que a lei também oferece isso. O Simples Doméstico é um grande equipamento, uma grande ferramenta que permite ao empregador doméstico respeitar direitos como fundo de garantia, o financiamento para acidente de trabalho, sem onerar muito, né? Numa parcela de 22%, ele praticamente abrange todos esses direitos, inclusive a multa rescisória do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas isso ainda não foi o suficiente para que os contratos de trabalho doméstico se formalizassem e fazendo com que mais de 70% do contingente de trabalhadores domésticos do Brasil ainda esteja na informalidade. E isso é ruim, porque são pessoas que não podem se aposentar, que não existem para a Seguridade Social e que ficam exatamente a ver navios e desamparados quando a idade chega e não podem mais trabalhar. Doutor Paulo, o senhor que tem ampla experiência no direito trabalhista, ao longo dos anos, percebeu que os patrões aplicam a lei das domésticas ou não? Ou então talvez até que os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, eles não exigem esta questão da legislação e também dos seus direitos aos patrões? O trabalho doméstico no Brasil ele tem algumas peculiaridades. O primeiro é a sindicalização. Nós sabemos que através da sindicalização séria, responsável, a articulação dos direitos dos trabalhadores fica mais forte, fica mais inclusive representativa e muitos ganhos são obtidos por meio da representatividade sindical. Mas não existe em muitas cidades sindicatos domésticos. Por outro lado, a realidade dos empregadores domésticos varia de região para região e ainda não há, além desta mudança regional, desta diferença regional, há também uma diferença de cultura, de respeitar o trabalho doméstico, de respeitar os direitos. Foi feita uma grande campanha televisiva apresentando as modificações na lei dos domésticos, mas isso ainda não redundou, não provocou uma mudança cultural que fizesse com que todos os direitos fossem observados. E olha que a mudança foi muito grande. Mas acreditamos que uma mudança dessa natureza, ou uma alteração em um quadro no trabalho doméstico, não é algo que apenas em 5 anos se transforma de maneira definitiva. Ainda é uma mudança lenta e gradual, mas acreditamos que irreversível. Uma questão que pouco mudou ao longo dos anos, doutor Paulo, é justamente o perfil desta trabalhadora. Porque 80% dos trabalhadores domésticos do Brasil são mulheres negras
e de baixa renda. O senhor acredita que este quadro também precisa mudar? Exatamente. 80% dos 7 milhões de empregados domésticos estão dentro dessa classificação que você acabou de fazer. Agora, houve uma mudança de 2008 para cá, com o aumento da escolaridade e com o incremento da renda, as moças das classes mais baixas, elas deixaram de procurar os postos de trabalho doméstico, tanto é que em capitais maiores houve um fenômeno lamentável do tráfico de pessoas. Foram constatados trabalhadores, mulheres filipinas, que vieram obviamente em Manila e das Filipinas trabalhar em condições análogas a de escravo em residências em São Paulo. Bolivianos também foram encontrados dessa maneira. Então, se houve uma transformação no panorama do quadro do empregado doméstico para melhor, isso ainda não houve, não é? Nós sabemos que na Europa e nos Estados Unidos o trabalho doméstico, a prestação de serviço é feito mais por latinos e por imigrantes, mas inclusive de uma escolaridade alta. Mas no Brasil ainda é algo que é cultural, um dado, vamos dizer, antropológico nosso, e que vai demorar um pouco para se transformar de maneira radical. Ainda não chegamos a esse ponto. Doutor Paulo, antes de eu te fazer a última pergunta, eu gostaria de te agradecer por participar com a gente neste OAB Entrevista, tirando tantas dúvidas. Mas, doutor Paulo, deixe um recadinho para quem está assistindo a gente, para aquela empregada doméstica, para aquele empregado doméstico. Peço para que o senhor estimule este trabalhador, esta trabalhadora, a procurar seus direitos. Esse é o grande mal da cidadania, é o desconhecimento dos seus direitos, dos seus deveres também, mas sobretudo num cenário trabalhista que pressupõe, e sobretudo no caso do trabalho doméstico, em que é uma pessoa de baixa escolaridade, de baixa condição social, que faz com que o conhecimento dos direitos fique algo mais distante. E isso tem efeitos prejudiciais, porque ela se submete a determinadas condições que uma pessoa conhecedora dos seus direitos não submete. Nós sabemos que a realidade da relação de emprego submete de maneira natural quem precisa do trabalho, daquele trabalho e, consequentemente, das condições que advêm em relação dessa necessidade. Porém, de forma ordeira, de forma republicana, se pudermos assim dizer, é importante registrar a insatisfação. É lógico que também parte por um princípio de respeito da outra parte aos direitos. É algo que no Brasil, infelizmente, nós não temos de grande parte das pessoas. É o respeito ao direito do outro. Se assim se ocorresse, a justiça do trabalho no Brasil não seria tão demandada. E, infelizmente, no Brasil, grande parte das ações trabalhistas vem do descumprimento do que é o mais elementar e simples. Não são grandes questões, não são discussões complexas. É simplesmente não pagar férias, 13º, salário mínimo, horas extras, quer dizer, coisas, aviso prévio. Então, isso faz com que haja um descumprimento espontâneo da legislação trabalhista. E por isso que é importante que o trabalhador ter conhecimento dos seus direitos e poder exigir já é um processo pedagógico de transformação também do trabalhador. E entender que nós temos um arcabouço jurídico, institucional, que permite a proteção dos direitos em caso mais recorrente do empregado, que mesmo sabendo silencia porque está na posição mais fraca. Obrigada, doutor Paulo. E obrigada a você também que conferiu mais este OAB Entrevista. Ficou com alguma dúvida? Quer acompanhar tudo o que a OAB Nacional faz? Segue a gente nas redes sociais e se quiser ver este e outros programas da OAB Nacional, segue a gente no YouTube. Por lá você confere toda a nossa programação. Tchau e até o próximo!